ok? Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Veja, Isaías já era profeta, e Isaías já ministrava no templo, assim como Samuel, que ministrava no templo, e Deus falou a Samuel, e Samuel não entendia, não compreendia a voz de Deus. Por quê? Porque não tinha tido uma experiência com Deus. Aqui nós temos esse homem, ele já era profeta, ele já trabalhava no templo, mas não tinha vivido essa experiência que nesse dia ele viveu. Tudo que você precisa é uma experiência com Deus. Eu posso estar aqui agora, partir um bolo, mostrar para você um bolo lindo e maravilhoso, e comer um pedaço desse bolo e dizer para você: esse bolo está uma delícia, esse bolo está maravilhoso. Como que você vai saber se esse bolo está uma maravilha? O que você precisa fazer? Sem você comer esse bolo, você pode saber se esse bolo é uma maravilha? Só de ouvir falar, mas você não viveu aquilo. A Bíblia, a palavra de Deus, é para vivermos. E eu quero ver nessa noite fruto de uma intimidade com Deus. O que acontece quando a gente tem essa intimidade com Deus? Olha a intimidade de Pedro, ao ponto dele passar e a sombra dele projetada na vida das pessoas, as pessoas eram curadas. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. O que vale é a intimidade, o que vale é a experiência. E eu tenho orado muito para que você viva essa experiência. É o que eu tenho batido na tecla, tanto aqui quanto lá no Adenir, o que eu falei para a irmã. Não é um emprego, o emprego é joia, mas não é um emprego, tem que ser uma experiência com Deus, tem que ser algo diferente, você vai ter que ver Deus agindo naquela situação. Não é um emprego por um emprego, é a experiência que vale, é a experiência que conta. Vida com Deus é isso, senão é religião. Você vai vir para cá, nada vai acontecer, você vai voltar para casa e a tua vida continua a mesma. O que vale é a experiência. Quero ler 2 versículos, mas depois eu vou até o 8, tá bom? Para nós ganharmos um tempinho aqui. Diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E como é que ele viu o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Você pode sentar. Eu quero falar para você tipos de pessoas que representam a igreja. Você está entre esses tipos aqui, ó. Nós temos um tipo chamado religiosos. Religiosos na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, eram chamados de legalista, que eram os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram legalistas, eram religiosos. 620 leis, a maioria de homens que eles faziam, tentando impor na vida das pessoas. É religião, é o que acontece hoje. Os homens criam dogmas, os homens criam conceito dentro das igrejas, para prender as pessoas, para pôr jugo na vida das pessoas. Eram os legalistas. Deus me livre um judeu chegar em casa e encontrar um sapato virado para cima. Deus me livre ele comer e não lavar as mãos. Mas falavam dos outros. Olha a hipocrisia, olha o legalismo. Hoje nós temos uma outra linha de igreja, que quando eu falo igreja são pessoas que são chamados os liberais. Na época de Jesus eram chamadas de hedonistas.
Nós temos um outro grupo de pessoas que se chamam hoje de pessoas mornas na fé. Aquelas que Jesus diz que está a ponto de vomitar da sua boca. Quem são essas pessoas? Os conformados. Estão conformados, estão mornos na fé. Nós temos, querido, os novos convertidos, querendo mais, buscando aquela pilha toda, aquela corda toda. Esses são os novos convertidos que nós temos hoje. Pessoas que estão querendo Deus. Quem é você? Qual você se encaixa? Eu quero olhar para esse texto, querido, e perceber nesse texto algumas grandes verdades que nós vamos encontrar aí. Primeira coisa que eu quero falar para você, querido, dessa intimidade, quando você tiver essa intimidade com Deus, quando você buscar Deus e quando você viver uma experiência com Deus, a primeira coisa que vai acontecer na tua vida, que aconteceu na vida de Isaías, está aí no verso 2 e 3. Você vai começar a ver coisas que a maioria das pessoas não vão ver. Quando você buscar Deus, quando você fazer um jejum, quando você se consagrar a Deus e você viver, veja, ele era um homem religioso, ele era já há muito tempo ele era um profeta, mas o texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que ele não viu antes o Senhor? Se ele já estava há tempo no templo. O texto começa dizendo que no ano em que morre esse rei, ele viu o Senhor. Por quê? Nós podemos viajar, nós podemos pensar. Quem sabe era um rei querido. E esse rei morre, e hoje ele vai para o templo, mas só que hoje ele vai diferente, hoje ele vai com o coração trito. Sabe quando você perde alguém? Você vai com aquele coração contrito, você vai cabisbaixo, você começa a pensar na vida, você começa a pensar na eternidade, porque Salomão disse, eu prefiro ir num velório do que numa festa, porque na festa as pessoas não pensam em Deus, não pensam na vida, agora lá no velório as pessoas pensam em Deus. Então Salomão preferia ir num velório. Quem sabe hoje Isaías vai para o templo, mas ele vai diferente, ele vai com o coração contrito. Puxa, perdi meu amigo, perdi um cara que eu gostava, e ele vai com aquele coração contrito, e a Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. E quem sabe Isaías chega lá no templo hoje, e ele vai dobrar o seu joelho, ele vai sentar numa cadeira, mas hoje ele está refletindo, hoje ele está pensando sobre Deus, hoje ele está pensando sobre a vida, e aí o texto diz, hoje eu vi o Senhor. Por que ele viu o Senhor? Porque ele veio diferente, porque ele veio com compromisso. Hoje ele veio pensando diferente da gente. Às vezes a gente está aqui, mas está pensando no amanhã. Às vezes a gente vem para cá, mas não querendo vir, e aí não temos a experiência. Aí nos falta experiência, e aí você vai se fadigar, porque você vai vir uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez você já não quer vir mais. Por quê? Porque não aconteceu nada. Culpa da igreja, culpa do pastor? Não, culpa tua, porque você não veio com esse coração contrito. Por que ele não teve a experiência antes? Por que só hoje ele tem a experiência? Mas hoje ele teve a experiência, hoje diz ele que ele chega e ele viu o Senhor. Meu Deus, quantas vezes ele foi para o culto, quantas vezes ele foi para o templo e não viu o Senhor, quantas vezes você vem para a igreja e você também não vê o Senhor. Por quê? Será que Deus não está aqui? Não, querido, a Bíblia garante isso, independente de você sentir ou não. A Bíblia diz que onde tiver um, dois ou três, Ele vai estar lá, e isso não depende de sentimento, é a palavra dEle, Ele cumpre a sua palavra. Mas por que a gente não vê? Por que a gente não tem a experiência? Depende muito como é que a gente vem. Depende muito como é que a gente vem. Então, querido, e ele vai, querido, veja aí no verso 1 e 2, e ele diz que viu o Senhor, aleluia. E como é que ele descreve essa visão? Ele diz, eu vi o Senhor num alto e num sublime trono, e o templo se enchia, o templo começou a encher com a presença de Deus. Ué, será que Deus não encheu das outras vezes?
É claro que sim, quem não via era Isaías, mas Deus sempre esteve lá. Mas hoje ele viu, hoje ele começou a ver o templo cheio, e não era simplesmente cheio de gente, muita gente também estava ali. Mas hoje ele começou a ver o agir de Deus. Hoje, quem sabe, ele viu o agir de Deus no louvor. Hoje ele viu Deus no rosto do irmão. Hoje ele viu Deus no testemunho do irmão. Hoje ele viu Deus ali num momento de abraço, num momento de comunhão. Por quê? Porque hoje ele veio querendo ver Deus. Você conhece a história do beija-flor e do urubu? Soltaram o urubu e depois o urubu retornou e perguntaram: o que você viu, urubu? Eu só vi carniça. Aí perguntaram para o beija-flor: e você, beija-flor, o que você viu? Eu só vi flores. Qual a diferença dos dois? Porque você vê aquilo que você quer ver, querido. Você vê aquilo que você quer ver. Se você querer Deus, dobre teu joelho lá no teu banheiro e você vai ter uma experiência com Deus. Se você realmente quer Deus, dobre teu joelho em qualquer lugar que você puder e você vai ter uma experiência com Deus. Mas depende disso. Então a primeira coisa, veja, ele viu Deus. E no 2 diz que ele viu serafim, uma qualidade de anjos, queridos, serafins que estavam por cima dele. Ele começou a ver anjos com 6 asas. Meu Deus, ninguém viu isso. O templo estava cheio, ninguém viu isso. Mas Isaías começou a contemplar aquela visão. Isaías começou a contemplar aquilo. Gente, eu estou dizendo para você que se eu e você realmente nos voltar para Deus, buscar Deus, você vai começar a ver a tua família transformada, você vai começar a ver essa cidade transformada, você vai começar a ver a tua vida transformada, você vai ver o que ninguém vê, mas você vai ver. É uma questão de visão, agora é uma visão de Deus, não é mais uma visão humana. Deus vai começar a dar visão. A Bíblia diz que nos últimos tempos, querido, os jovens vão ter visão. Deus quer dar visão para essa juventude, Deus quer dar visão para esses adolescentes, visão dos céus, visão de Deus, visão para esse novo tempo. Você crê nisso, querido? Amém? Dá para você dar um glória a Deus? Dá para você dizer aleluia? Eu quero essa visão de Deus para a minha vida. Eu quero ver coisas que a maioria não vê, mas eu vou começar a contemplar. Eu quero ver milagres, eu quero ver anjos subindo e descendo. Você crê em anjos, querido? Você crê em anjos? Será que tem anjos aqui nessa noite? Estão aí, querido, estão subindo e voltando, tem anjos de guerra, estão pelejando aí por fora, contra os demônios para não perturbar aqui dentro, tem anjos que estão trazendo resposta de oração, eles estão aí, precisamos nós pedir a Deus, abra os meus olhos para que eu veja esses anjos, e nós vamos ver. É a primeira coisa que vai acontecer, a primeira coisa que aconteceu. Segunda coisa, querido, se você buscar, se você querer essa intimidade, você vai viver experiências pessoais. Veja aí no verso de número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clama, e a casa se encheu de fumaça. Meu Deus, gente, ele começou a ver nós chamamos de forra de porta. Ele começou a ver as forras da porta se mover, e ele começou a ver aquele templo se enchendo de fumaça, que era a presença de Deus. Experiência pessoal é o que vale, é disso que eu estou falando. É disso que eu quero para você. Eu quero que vocês tenham experiência com Deus. Eu quero que vocês, irmãos, tenham experiência com Deus. Eu quero ter experiência com Deus. E é isso. E ele passou a ter experiência com Deus.
João, querido, na ilha de Patmos, ele recebeu uma visão de Deus. Que coisa mais linda! Ele está lá naquela ilha, solitário, um velhinho preso, mas a Bíblia diz que ele tem um arrebatamento, e Deus pega ele, Deus leva ele, e começa a mostrar o céu para ele. Meu Deus do céu! A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, querido. Imagine o que é isso! Que experiência é essa? Homens que viveram experiências com Deus, nós também podemos viver. Por que não? Por que não? Nós precisamos nos jogar, precisamos nos atirar. Ele começou a ter experiências pessoais com Deus. Terceiro lugar, meu irmão, se você buscar essa intimidade, Deus vai ampliar o seu senso de humildade. Veja aí no verso de número 5. Se você voltar no capítulo 5, querido, eu vou citar os versículos, depois se você tiver curiosidade, vá, mas não precisa ir agora. Capítulo 5, verso 8, 11, 18, 20, 21 e 22. Isaías está falando mal de todo mundo. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano, ai daquele. Agora olha no verso de número 5. Quando ele viu Deus, quando ele olhou a majestade, a glória, a presença de Deus, no verso 5 ele diz: ai de mim, vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O homem mudou a sua vida. Ele diz: ai de mim, eu tenho problema, eu sou pecador. Enquanto você não tem a experiência com Deus, você acusa todo mundo. Ninguém presta. Igreja nenhuma é boa, ninguém é bom o bastante para você. Agora, quando você se aproxima de Deus e da sua santidade, você vai ver que todos nós somos pecadores. Você vai ver que todos nós somos iguais. Todos nós merecemos, carecemos da graça divina de Deus na nossa vida. E agora esse homem, ele passa a ter esse senso de humildade. Eu sou pecador, eu tenho problema e eu vi Deus. Como é que fica agora? Como é que fica? Eu vi Deus. Eu vi Deus, eu vi os umbrais da porta se moverem, eu vi aquele templo se encher de fumaça, eu vi serafins voando no meio da igreja. Meu Deus, e a minha vida vai continuar assim? Não, a vida dele começou a mudar. Veja no verso de número 8, olha a primeira mudança. Se você falar para mim que viu Deus, se você falar para mim que teve uma experiência com Deus, e isso aqui não acompanhar você, eu tenho as minhas dúvidas de acreditar. Veja no verso 8, após ele ter essa experiência, após ele ter esse encontro com Deus, veja, ele já era profeta, já trabalhava no templo, mas hoje ele teve a experiência. Hoje ele encontrou Deus, hoje ele viu Deus. E no verso 8 ele vai dizer: depois disso o quê? Depois do que eu vi, depois do que aconteceu, ouvi a voz do Senhor. Meu Deus, será que Deus nunca tinha falado antes? Claro que sim. Deus está sempre falando, mas ele não ouvia. Mas hoje, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! E daí ele ouve a voz do Senhor e Deus diz para ele, olha o que Deus diz para ele: a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá para você dar uma salva de palmas por isso, querido? É lindo, né? É lindo, não é?
Mudou a vida do homem, não mudou? Ele teve a experiência e agora ele ouviu Deus. Quem é que estava falando ali, querido? Olha para o texto, vai lá no verso 8. Depois disso, ouvi. Ele está ouvindo, tem alguém falando. O Senhor dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por? Quem é esse nós aqui? Hã? Não. Isaías está ouvindo e tem alguém falando lá no céu. Quem é esse nós aqui, gente? Pai, Filho e o Espírito Santo. Os três estão lá conversando. Quem que nós vamos enviar para salvar a Lourdes? Quem que nós vamos enviar para salvar a irmã Rosana? Isaías se levanta e diz: olha, envia-me a mim, eu quero ir. E foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, querido. Houve disposição. O encontro com Deus te leva você a ter disposição para servir. Disposição para dizer: eu estou aqui. Quem que eu vou enviar para varrer a igreja? Eu estou aqui. Quem que eu vou enviar para soltar um folhetinho na rua? Eu estou aqui. Eu estou aqui. A pessoa se dispõe para servir a Deus. A pessoa entende que a vida só faz sentido quando a gente se coloca à disposição de Deus. Tua vida não tem sentido enquanto você não se colocar nas mãos de Deus, dizendo: Deus, usa-me a mim, envia-me a mim. E Deus envia ele, e Deus manda ele, e ele vai. Vai, verso 9, vai e diz a este povo: ouvi de fato. Alguns não vão entender em verdades, alguns não vão perceber. Por quê? Verso 10, porque o coração desse povo é duro. Mas vai, anuncia, fala. Irmão, pega em cima da mesa um folhetinho, leva amanhã um folhetinho para o teu amigo, entrega um folhetinho para o teu amigo, pergunte se ele não quer receber uma oração, pergunte se ele não quer uma visita. Vai, faz a obra. Nós somos comissionados por Deus para fazer a obra. A experiência com Deus tem que nos levar a isso aqui, a nos colocar nas mãos de Deus. E o que vale é essa experiência. Lembre, intimidade com Deus, querendo Deus, você vai ter uma visão aberta, você vai ver o que ninguém vê, você vai ter experiência pessoal, você vai ter consciência do teu pecado, você vai querer mais santidade na tua vida e você vai ter um desejo profundo de servir a Deus. É isso. É isso que Deus quer fazer em nós. É isso que Deus quer fazer a partir de você. Eu quero que você se coloque de pé agora onde você estiver aí, em nome de Jesus. Eu quero dar alguns minutinhos agora para você, se você quer ter essa experiência. Se você realmente quer Deus na tua vida, se você realmente quer Deus na tua casa, se você realmente quer Deus nas tuas finanças, se realmente você quer Deus, você quer viver uma experiência com Deus, não importa a tua idade. Não importa quantos anos você tem, você pode viver essa experiência. Deus quer te mostrar coisas lindas e maravilhosas. Deus quer te mostrar algo que para a maioria não vão ver, mas você vai começar a ver. Deus quer te dar a visão dos céus, mas para isso você precisa tirar a visão aqui da terra. Para isso você precisa sair desse comodismo espiritual em que você está vivendo. Você precisa se lançar em Deus, você precisa querer Deus, e de fato, se assim você desejar, Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Deus vai te usar de uma maneira transformadora. Eu creio nisso. Fique de pé onde você está e comece a dar glórias a Deus aí. Comece a pedir ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu desejo tanto essa experiência, eu desejo tanto ter esse encontro contigo. Quem sabe você diga: pastor, eu já encontrei Jesus há muito tempo. Isaías também. Isaías já era um profeta, Isaías já trabalhava no templo, mas a verdade é que hoje Isaías viveu uma experiência diferente.
Hoje os olhos dele foi aberto. Hoje o coração de Isaías foi aberto e ele passou a servir a Deus com muito mais intensidade. Ô meu irmão, ora onde você estiver aí, meu irmão, não estou te ouvindo orar. Eu queria muito que você abrisse a tua boca agora, que você confessasse Jesus, que você convidasse Jesus agora, sem você fazer isso. Lembre-se que Ele não invade a tua vida, Ele não entra no teu coração se você não convidar, porque a Bíblia diz que Ele bate, e se Ele bate é porque Ele está do lado de fora, e a chave dessa porta é a tua boca. Se com a tua boca você confessar Jesus e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você é salvo, diz a palavra de Deus. Eu quero ouvir você orar um pouquinho. Eu desafio você a orar agora. Eu desafio você aí, aonde você estiver aí. Dê glórias a Deus aí, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Empreste agora os teus lábios para Deus agora, empreste os teus lábios para o Senhor usar agora. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um profeta, uma profeta agora, para clamar a Deus em nome de Jesus, crendo que Deus vai te usar agora, crendo que Deus vai te usar neste momento agora. Senhor, agora começa a tomar, meu Deus, o pensamento, começa a tomar agora a vida desta pessoa, dando a esta pessoa a autoridade na tua palavra agora, abençoando esta pessoa, meu Pai, abrindo a porta da oportunidade para ela, continuando suprindo as suas necessidades, Deus. Mas nós queremos viver essa experiência, nós queremos ter essa experiência contigo, nós não queremos ter uma vida de religiosos, nós não queremos vir para aqui na quinta, voltar no domingo cedo, mas nada acontece, nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Isso é vida de religião, meu Pai, e o Senhor é muito mais do que uma religião, o Senhor é muito mais do que uma placa de igreja, o Senhor é o Deus Salvador, o Deus que supre, o Deus Redentor, o Deus que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e que vai voltar e vai levar a sua igreja. Pai, nós queremos estar nesse lindo dia contigo, por isso, meu Pai, nessa noite nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, eu quero abençoar a casa desse meu irmão agora, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, que a provisão, que a tua graça, que o amor de Deus, que a companhia do Espírito Santo seja sobre todos nós. E muito obrigado por todos esses que vieram nesta noite. Eu abençoo a cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga comigo amém, amém. Você pode aplaudir Jesus, aleluia.